Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da sequência de leitura comentada do nosso livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado em 2021 pela editora Vozes, em 2022 teve sua primeira reimpressão, e vocês podem encontrar nas melhores livrarias do país e também online. Muito bem, vamos dar continuidade aqui à leitura. Nós vamos ler a partir agora da página 50 até 52. Nós vamos falar da categoria relação. Um pouco antes de ler, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação, né? A categoria relação é uma das categorias ali dos exames categoriais. Nós já falamos do assunto imediato e assunto último, da circunstância, do lugar, do tempo, e agora é a relação. Essa ordem vocês não precisam entender como uma ordem, uma sequência obrigatória. É importante saber que há 5 categorias que a gente identifica, mas a ordem, ou de que modo essa ordem é compreendida, não precisa. Até mesmo porque circunstância, assunto, circunstância, lugar, tempo e relação é uma ordem que costuma aparecer com alguma frequência, mas há quem já tenha colocado em um livro sobre filosofia clínica a circunstância por último, porque compreende a circunstância como aquilo que engloba tudo que está nas categorias anteriores. Então, vai haver diversos modos de apresentar. E a questão da apresentação é puramente didática, porque no fim das contas, na prática do consultório, as categorias são todas identificadas ao mesmo tempo, assim como os tópicos da estrutura de pensamento, que nós vamos ver adiante, e depois os submodos. Então, a apresentação é sempre uma exposição didática desses conteúdos, a fim de facilitar a compreensão de quem nos acompanha. Então, o que é a categoria relação? Bom, a gente poderia dizer que quando nós estamos entendendo os exames categoriais, ou os exames categoriais nos ajudam a entender o entorno do nosso partilhante, levando em conta que não sou eu quem vou dizer como é que é o mundo onde meu partilhante habita. Né? Não sou eu que vou dizer quais são as circunstâncias pelas quais meu partilhante passou, não sou eu que vou dizer como é que é a experiência temporal do meu partilhante, não sou eu que vou dizer os lugares pelos quais meu partilhante passou, de que modo passou. Quem vai me apresentar a circunstância, o lugar, o tempo e a relação, assim como o assunto imediato e o assunto último, é o partilhante. O que me importa é a singularidade do partilhante. Dito isso, quando nós vamos compreender a relação do nosso partilhante, a gente está querendo saber como é que nosso partilhante vivencia as suas relações. E se eu fosse poder colocar ali uma ordem, uma sequência de que tipo de relações comporta essa aquisição de informações sobre o partilhante, eu diria que no primeiro lugar, ou pelo menos predominantemente, a gente vai compreender como é que se dá a relação do partilhante, da pessoa que nós atendemos, com as outras pessoas. Então esse talvez seja o relato que mais nós vamos identificar como categoria relação, que é quando a pessoa relata suas relações com as pessoas ao redor. Além da relação com as pessoas, eu também poderia dizer a relação da pessoa com as coisas ao redor dela. É lógico que não é algo que vai aparecer com muita frequência, porque a ênfase acaba sendo muito mais com as pessoas. Mas há também determinadas referências a relações com coisas que nós também podemos colocar ou identificar como categoria relação. E também nós podemos identificar a categoria relação na relação da pessoa consigo. Mais adiante a gente vai ver que quando a gente se refere à relação com as coisas, talvez o que seja mais relevante seja a espacialidade intelectiva, que é um tópico da história de pensamento, sobretudo a espacialidade intelectiva chamada de deslocamento curto. E na relação consigo, a gente também vai identificar na questão da espacialidade intelectiva, que é o que a gente vai ver mais adiante, como uma inversão. Por isso que eu tendo a enfatizar mais como categoria relação a relação com os outros, mas também, a gente, como eu estou dizendo aqui, a gente pode identificar a categoria relação também numa relação com as coisas
e consigo mesmo. Então, vamos adiante. A questão das relações é o título. Primeiro parágrafo. A categoria relação se refere à interseção estabelecida entre o partilhante e tudo mais que se encontra ao seu redor. Então, no sentido amplo, vai se referir a todas as relações. Né? Nesse processo, inicialmente, o partilhante é o sujeito em relação com as coisas e pessoas que o circundam. Essa ênfase do sujeito, ela vem muito com uma influência de, quando eu estava escrevendo o livro, de uma nomenclatura que o Lúcio Pachter trazia lá nos cadernos, que eram os primeiros rascunhos dos conteúdos ensinados da filosofia clínica e que teve sua versão mais atualizada em 1999, então é antigo. Né? E o Lúcio enfatizava muito, eu tendi a enfatizar muito, que quando a gente dava ênfase para uma determinada pessoa, ela se tornava sujeito e as outras coisas, sob certo aspecto, se tornavam objetos. Não no sentido de objetificar as coisas, mas no sentido de construir essa base de referência. Mas eu trouxe ainda um pouco dessa referência, mas é claro que com o tempo a gente já pôde desconstruir essa noção. Então, se eu falo de uma relação de uma pessoa com outra, em momento algum eu vou poder dizer que essa pessoa é um objeto. Não pelo menos na perspectiva da filosofia clínica. Na filosofia clínica, quando a gente compreende uma interseção, né, que é como a gente nomeia essas relações também, a gente pode considerar que é um sujeito diante do outro sujeito. Porque o outro também possui uma estrutura de pensamento, uma certa autonomia, né, toda a caracterização que tem a pessoa que eu estou atendendo. Então, essa noção de um sujeito em relação ao objeto, isso é, sob certo aspecto, já um dado superado na filosofia clínica. E isso é uma coisa muito interessante. A filosofia clínica ela não parou naquilo que foi apresentado pelo Lúcio Pachter em meados dos anos 90. E ela também não é totalmente dependente do Lúcio nas pesquisas atuais que ele faz. A filosofia clínica ela é fruto hoje de uma pesquisa de uma grande gama de pensadores que desde os anos 90 vêm sendo formados e que continuam pesquisando, se aprofundando, atendendo. E há um termo que eu utilizo muito para os alunos, e principalmente isso aconteceu recentemente, não é um termo que eu uso há muitos anos, né? Mas eu acho que me ajudou a tentar explicar um pouco mais algumas características da filosofia clínica, quando eu digo que a filosofia clínica ela continua a se lapidar. Então, há coisas que a gente vai lapidando para que a filosofia clínica continue cada vez melhor, mais capaz de atender as pessoas no consultório e a auxiliá-las. Então, quando a gente pensa na filosofia clínica, ela é uma área em contínuo desenvolvimento, ela não parou. Ela não. Não faz muito tempo, uma pessoa dentro do curso de formação em filosofia clínica perguntou se a filosofia clínica ela já se considera pronta, acabada. Eu disse não, de modo algum. A filosofia clínica ela está em constante desenvolvimento. Né? Às vezes há tentativas muito equivocadas de tentar trazer contribuições para a filosofia clínica, que perdem justamente aquilo que é a contribuição maior da filosofia clínica, que é a consideração da singularidade, e por outro lado há quem traga contribuições que continuam reafirmando a singularidade até muito mais do que era em momentos anteriores da formação do método da filosofia clínica. Então ela continua a ser trabalhada, lapidada, melhorada, e isso é fundamental. Tem um texto meu em um dos volumes, em uma das edições da revista da Casa da Filosofia Clínica, na qual eu trabalho, e o título do texto é A Lapidar, no qual eu trabalho um pouco essa questão do quanto que a filosofia clínica continua em seu processo de desenvolvimento, de aprimoramento. Continuando, a noção de interseção é inspirada... Por que eu estou falando de interseção se antes eu estava falando de relação? Né? A relação é a categoria. Interseção, ela não só nomeia, ajuda a nomear também um pouco da categoria relação, como também se refere a um tópico da estrutura de pensamento,
que se refere às relações das pessoas com as outras, não só na identificação dessa relação, mas do que constitui essa relação. Ou seja, os tópicos envolvidos, o tipo de relação que se estabelece. Então a intercessão também nos ajuda nesse sentido. E há depois no capítulo seguinte justamente essa questão da intercessão, onde eu trabalho com um pouco mais de profundidade. Mas intercessão e relação, elas estão muito íntimas na compreensão do que a gente trabalha aqui na filosofia clínica. A noção de intercessão é inspirada nas ideias do matemático Georg Cantor e vem representada por dois grandes círculos e um pequeno entrelaçamento, ponto de mescla ou contato entre eles. Eu não vou ter aqui para mostrar para vocês, mas a interseção é como se fossem dois círculos, né? E quando esses círculos eles se aproximam, né, há um ponto de contato entre esses dois círculos. Esse ponto de contato desses dois círculos é o que a gente chama de interseção. É o contato que nós temos com outra pessoa. E no caso da filosofia clínica, esse contato envolve o encontro de duas estruturas de pensamento. E isso é importantíssimo levar em conta, né? Essa simbologia sugere os limites de alcance entre as partes. Ou seja, quando eu tenho um ponto de contato nessa interseção, não significa que o todo está envolvido naquela interseção. Significa que uma parte daquelas duas interseções tiveram contato, se juntaram, mas ainda há um monte de conteúdo para lá e um monte de conteúdo do outro lado que não se aproximou. Vou pegar aqui alguma coisa aqui para ajudar, né? Considerem esses dois caderninhos aqui, duas estruturas de pensamento. Quando eles entram em interseção, uma parte deles entra em contato. Esse ponto de contato entre os dois é a interseção. Mas há uma série de elementos que estão aqui e uma série de elementos que estão aqui que não intercedem, que não entram em relação, não entram em interseção, né? E isso é importantíssimo levar em conta, porque a gente não considera um acesso total ao outro, assim como a gente não considera como é que eu posso usar a palavra melhor? A gente não considera um envolvimento total de uma estrutura de pensamento com outra. Há pontos de contato entre aquelas interseções e a partir dali há um diálogo, há um contato, há uma troca entre as duas partes em interseção. E é lógico, essa interseção pode ser entre duas ou mais pessoas, não necessariamente entre duas somente. Essa simbologia sugere os limites e alcance entre as partes. Em outras palavras, na relação, por exemplo, entre o partilhante e o filósofo clínico, cada pessoa leva um pouco de si e ambas as partes não têm acesso ao todo do outro com o qual se relaciona. Então, a gente sabe que, como eu digo a vocês lá, como eu disse a vocês em vídeos anteriores, a gente tem uma representação da pessoa. A gente não tem a totalidade, a gente não entrou no corpo da outra pessoa, na vivência dela, a gente não internalizou toda a experiência que ela teve ao longo da vida numa sessão ou numa sequência enorme de sessões. A pessoa continua a ser uma complexidade muito grande, muito viva, assim como nós. Mas a gente consegue se comunicar e trazer quem nós somos para aquela relação. Por isso, não há uma compreensão absoluta do outro em momento algum, né? Há muitos filósofos, inclusive, que apontam isso. Não há possibilidade de conhecer absolutamente nada nesse mundo, né? A gente tem uma aproximação parcial, o que não é pouca coisa, é claro. Por isso a gente trabalha com essa ideia de interseção e isso já nos ajuda a ter um vislumbre do que está acontecendo entre ambas as partes. Continuando, se houver um barulhinho de fundo é porque está tendo obra na vizinhança e eu espero que não atrapalhe a transmissão do vídeo. No caso de duas ou mais pessoas, a história de vida e a estrutura interna de cada parte não aparecem por inteiro na relação. Por quê? Porque é muita coisa que não aparece. A gente não tem a ilusão de que no consultório, quando a pessoa traz o seu relato até da sua semana, que ela vai contar tudo. Por quê? Porque não é possível. Vocês imaginem que uma pessoa viveu 7 dias na semana, cada dia da semana tem 24 horas, ela não vai dar conta de trazer isso em uma sessão de 50 minutos.
Então, até aquilo que a pessoa traz, por mais que ela seja aberta a trazer as questões dela para a terapia, a gente sabe que o que ela trouxe é uma perspectiva ou é um conteúdo editado da sua fala, né, daquilo que ela está trazendo. E, novamente, eu reafirmo, não é pouca coisa, não significa aqui que não tem relevância ou que a pessoa está escondendo alguma coisa, não é esse o caso ou a questão aqui. Continuando então, no caso da terapia, cada acompanhamento será único, pois a fidelidade ao método não garante que os pontos de interseção de cada indivíduo, de cada relação, na verdade, serão os mesmos. Na verdade, diante da singularidade, cada interseção será única. Todavia, o que aparecer determinante para um terapeuta possivelmente terá muitos pontos em comum identificados por outro. Então veja que interessante. Como os pontos de interseção entre um partilhante comigo e um partilhante com outro terapeuta possam não ser exatamente os mesmos, é bem provável que não seja, o que isso me mostra é que pode ser que o meu partilhante ele tenha determinadas expressividades, por exemplo, né, comigo, e não terá com o outro. Por exemplo, meu partilhante pode sorrir muito mais na relação comigo do que sorriria na relação com outro terapeuta, com outro filósofo clínico. Mas, quando a gente está em busca daquilo que a gente chama de assunto último, é claro que, no fim das contas, se a gente tem um acesso ao máximo possível da estrutura de pensamento do outro, nós identificaremos o mesmo assunto último. É lógico que com certas nuances, com certos detalhes, algumas coisas vão aparecer mais para mim do que para outro terapeuta, mas a ideia é que, se a gente tem acesso à estrutura de pensamento do nosso partilhante, o assunto último há de ser o mesmo. Né? Ou, caso contrário, pode estar havendo ali algum problema ou na interseção, no sentido da pessoa não estar se abrindo exatamente como deve, ou de limitação até da compreensão do método, do uso do método pelo filósofo clínico. Continuando, há diferenças devido à interseção, como eu disse antes, mas não são absolutas. No caso da relação com os acontecimentos e as coisas, que é o que eu tinha comentado da relação, né, com as coisas, os elementos de si colocados nessa interseção são determinantes no modo como se dará a vivência desses elementos. Isso é interessantíssimo. Ou seja, lembrem, como há aquele ponto de contato, quando eu intercedo não, mas quando há uma interseção, né, com outra coisa, quando eu me relaciono com algo, o que ocorre ali é que naquele ponto de contato entre a minha estrutura de pensamento e aquela situação vivida, muito de mim vai estar presente ali. Então, se eu sou uma pessoa mais com o tópico das emoções afloradas, o que pode acontecer é que as minhas emoções vão estar mais envolvidas naquela relação. Então a coisa vai ser vista às vezes sob um ponto de vista de uma relação, de uma emoção. Mas também, se eu sou mais epistemológico, ou seja, se eu sou voltado mais para o conhecimento, há uma grande possibilidade de eu ter uma determinada relação, uma interseção a partir da minha epistemologia, do meu conhecimento. Então, as experiências resultantes daquele objeto, daquela coisa com a qual eu me relacionei, vão vir permeadas das minhas da minha busca pelo conhecimento, da minha epistemologia. Então, são tópicos que mais à frente vocês verão, mas aqui é só uma tentativa de uma aproximação com quanto de mim vai estar intercedendo com aquela coisa e o quanto disso vai filtrar a minha experiência daquela coisa com a qual eu estou me relacionando, ou até com pessoas também. Ou seja, não nos relacionamos com as coisas de modo objetivo ou neutro. Isso é importante levar em conta. Quando eu intercedo com alguma coisa, eu estou intercedendo. O termo interceder, para mim, me soa muito equívoco para a ideia da intercessão. Então eu vou enfatizar mais a questão da relação. Quando eu me relaciono com alguma coisa, uma grande parte de mim está se relacionando com aquilo, e o meu olhar subjetivo, o meu olhar singular está envolvido naquela relação. Por isso,
é importante levar em conta que eu não vou de modo neutro para aquilo. A minha experiência subjetiva, a minha história de vida, a minha estrutura de pensamento, a minha vivência, aquilo que me foi, que me constituiu, vai ter uma influência no filtro do modo como eu vou ver as coisas ao meu redor. Continuando. Pois em toda relação, inclusive com as pessoas, a qualidade da interseção e o sentido dos acontecimentos e das coisas passam pelo filtro da nossa singularidade. E é claro, esse aqui também já é um mote que eu vou abrindo para o próximo capítulo, que é sobre a interseção. Então, há uma influência mútua nessa interseção, e isso é fundamental a gente perceber, porque a gente vai passar a compreender que as nossas relações no cotidiano, elas dependem muito mais de quem nós somos. Isso influencia muito. E no caso do consultório? Bom, em primeiro lugar, a gente pode ter ali a convicção de que o filósofo clínico ele jamais vai ser totalmente objetivo, totalmente neutro naquela interseção. Mas a gente busca influenciar minimamente, inclusive, o nosso olhar sobre o nosso partilhante. Por isso, no consultório, a gente trabalha muito a ideia de uma suspensão de juízo, de uma epoqué, né, que é um termo cunhado por Edmund Husserl, filósofo da passagem do século XIX para o século XX. Se não me engano, ele morreu em 1938. Mas o que o Husserl nos ensina? Que quando a gente vai para um objeto, a nossa relação com o objeto ele já é uma relação da nossa consciência daquilo que a gente está se relacionando. E para que eu busque descrever aquele objeto de um modo mais objetivamente possível, de modo mais neutro possível, eu preciso fazer uma ação bem artificial do meu modo de me relacionar com as coisas, que é suspender os meus juízos, deixá-lo à parte para que eu consiga, de modo mais neutro possível, não uma neutralidade absoluta, isso não existe, mas de um modo mais neutro possível, acessar aquilo que a pessoa está me trazendo para que eu consiga compreender da melhor maneira possível o que o meu partilhante me traz. Certo? Então é isso. Peço que vocês comentem o vídeo, que deixem a curtida de vocês, que se inscrevam no canal e vamos interagir. Quanto mais vocês interagirem, mais vocês ajudam o meu conteúdo chegar a mais pessoas. O algoritmo do YouTube acaba achando que é interessante e que vale a pena mostrar para mais pessoas. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Um grande abraço.